Bom dia. Bom dia. Vamos cantar. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, oh, 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 a minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incerteza, minha esperança está em
caminhos. Não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, Aleluia. aleluia, aleluia. Posso Descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, Oh, 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 oh. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estarmos aqui nesta manhã para louvarmos, para adorarmos o nosso Deus, para orarmos ao nosso Senhor que está atento às nossas orações. E eu gostaria, em nome de toda a igreja, dar os parabéns aos aniversariantes desta semana. Amanhã, no dia 22, Mateus, é o seu aniversário. Mateus é o filho do Zeco e da Denise, neto do pastor Ismael, da dona Maria. Que bom que você está aqui, perto da gente, e parabéns pelo seu aniversário, meu querido. E terça-feira, dia 23, temos o aniversário do Igor. Meus parabéns, meu irmão, que Deus possa estar te abençoando muito, né? Saudade, porque não podemos estar juntos, né? Mas podemos estar em espírito, adorando e louvando ao Senhor. Que Deus abençoe muito a sua vida e de sua família. E você, Marina Agner, filha do Agner, da Rose, hoje de aniversário, né? Meus parabéns. Hoje não, você vai fazer aniversário terça-feira. Que Deus te abençoe muito, minha querida. E também temos ainda o seu aniversário, Ana Lúcia, doutora Ana Lúcia, no dia 24, quarta-feira. Que Deus te abençoe muito, minha irmã. Quero orar por vocês, pedindo a Deus que o Senhor abençoe muito a vida da Ana Lúcia, esteja dando saúde para a tua filha, ajudando-a, Senhor, nesse tempo difícil, ela que está à frente nesta área da saúde, esteja cuidando da tua filha e juntamente com ela abençoando o Everson e os seus filhos, ó Pai amado. Igualmente nós oramos com gratidão pela vida da Marina, Senhor, e que ela possa estar realmente se fortalecendo no Senhor Jesus Cristo. Abençoa juntamente com ela também toda a sua família. E nós te damos graças também ao Senhor pela vida do Igor, que o Senhor abençoe muito a vida desse nosso irmão, juntamente com a sua família, fortalecendo-os no Senhor Jesus Cristo. E você, Mateus, que você esteja crescendo, se fortalecendo no Senhor, tenha muita alegria e que Deus te abençoe em toda a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria de deixar conosco o Salmo 33, e é um salmo que por si é também uma oração, né, de louvor a Deus, de súplicas e reconhecimento da grandeza, da glória do nosso Deus. E diz o seguinte, o Salmo de número 33, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe músicas com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo.
Muito bem, se você sabe tocar, né? Se você é como eu, você não vai tocar nem harpa, nem lira, coisa nenhuma, mas nada impede, né, a mim e a você de estarmos aclamando e louvando o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, pois a palavra do Senhor é verdadeira, não há dúvida quanto a isto. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. É triste que os homens não reconhecem, na sua grande maioria, este fato, de que o Senhor ama a justiça e a retidão, mas Ele realmente continua sendo um Deus justo, um Deus bondoso. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Vejam o poder dele. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Isto é o que deveria estar acontecendo conosco. Isto é o que deveria estar acontecendo com todos os habitantes do mundo. Mas, infelizmente, isto não acontece. Mas que estejamos clamando para que Deus esteja tocando o coração desta humanidade que tanto precisa reconhecer a glória, o poder e a justiça dele. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Portanto, não adianta lutar contra Deus e os seus planos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Que bom, né, se a nossa nação tivesse realmente a Deus como o seu Deus, que fosse um povo especial, que temesse ao Senhor. Mas você que faz parte da Igreja de Cristo, você pode fazer diferença nesta nação. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Não tem como se ocultar de Deus. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. As bombas atômicas, nucleares também. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, graças a Deus, né? Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Vamos ter esperança, meus irmãos, em nosso Deus, no seu amor, durante esses tempos de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta coisa ruim que está acontecendo ao nosso redor. A esperança no seu amor para livrá-los da morte, garantir-lhes a vida, mesmo em tempo de fome. Nele se alegra, veja, em Deus se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Ó Senhor, que o teu amor esteja sobre nós, que o teu amor, ó Pai, esteja sobre nós durante esses dias tão difíceis, em que a gente tem chorado a perda de pessoas próximas de nós. Dias, ó Deus, em que tantos estão sofrendo nos leitos dos hospitais, aguardando uma vaga para a internação.
Tenha misericórdia, Deus, de tantos que estão padecendo na tentativa de salvar vidas nesta época. Ó Senhor, tenha misericórdia, que o teu amor se estenda sobre a tua igreja, que a tua igreja reconhece, ó Deus, que tu és um Deus justo, que tu és um Deus santo, e que se volte para o Senhor de todo o coração. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que nós, como teu povo, como igreja local, possamos ter mesmo temor do teu nome, possamos nos apegar a ti, reconhecermos, ó Deus, que o Senhor é a nossa única esperança. Confiamos em ti, Deus, que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja nos protegendo, que o Senhor esteja cuidando daqueles irmãos que estão sozinhos, enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades, que o Senhor possa alegrar o coração deles no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui para te louvarmos, para te adorarmos e para reconhecermos, ó Deus, a tua presença em nós, através do teu Santo Espírito, e nos revelando a suficiência do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo da Palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a Palavra de Deus para estudá-la, eu quero fazer uma oração de gratidão. Hoje ficamos sabendo que uma tia minha faleceu, e tia Carmen, e eu tenho lembranças muito boas dela. Quando eu era garoto, ela se casou com meu tio, eu tinha aí uns 5, 6 anos, e eu fui o ajudante dela. Quando ela ia para a roça levar comida para o pessoal que trabalhava, eu levava o caldeirãozinho de feijão. E eu sei que foi um período muito legal da minha vida. Ela era uma pessoa muito alegre, muito querida, dessas pessoas que são pessoas especiais. E eu agradeço a Deus por tê-la conhecido e por ter convivido com ela por algum tempo. Agora, pelas circunstâncias, já fazia muito tempo que eu não a via. Mas eu quero fazer uma oração de gratidão pela vida dela e pedir que a bênção dela continue sobre seus familiares. Senhor Deus, quero te agradecer pela vida da tia Carmen, uma pessoa que foi muito especial na minha vida. E obrigado, ó Pai, porque ela é uma pessoa que te conhecia, que vivia de acordo com a tua vontade, ó Pai. Então recebe agora a minha gratidão, meu louvor pela vida dessa tia tão querida que foi especial na minha vida, ó Pai. Abençoa também seus filhos, toda a sua família, derrama graça sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo da Palavra de Deus. E agora eu quero orar novamente, pedindo que Deus nos capacite para que possamos entender a palavra dele, não apenas entender, mas como eu tenho dito aqui, que possamos também ser capacitados e termos a disposição de praticar o que na tua palavra, na palavra de Deus está escrito. Senhor Deus, agora que vamos estudar a tua palavra, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão rica, porque ela chegou até nós e porque o Senhor nos ama e através dela nos dá toda a orientação que nós precisamos. E agora queremos pedir que o teu Santo Espírito esteja nos capacitando a entendê-la e também nos capacitando para que possamos praticá-la. Em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, nós falamos no domingo próximo passado sobre os acontecimentos após a morte do Senhor Jesus. E falamos no domingo, então, sobre 5 fatos, na realidade, 4 fatos já consumados, e o próximo grande evento que será sobre a sua segunda vinda, sobre a qual vamos estar falando hoje. Mas então, depois que Jesus foi crucificado, sepultado, ele ressuscitou. Foi ressuscitado pelo poder de Deus, conforme Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 1, que é o mesmo poder que age em nós, livrando-nos da nossa morte espiritual e nos dando vida em Jesus Cristo. E depois, então, da sua ressurreição, Jesus passa mais um tempo aqui, 40 dias, dando as instruções finais para os seus discípulos, fez contato com muitas pessoas, e ele declara também, nesse período, que toda autoridade lhe foi dada, tanto no céu como na terra. E tendo por base essa autoridade que ele recebeu, ele ordenou aos seus discípulos que fossem, e enquanto estavam vivendo, fizessem outros discípulos dele. E esses discípulos deveriam anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Aqueles que crescem deveriam ser batizados, identificando-se assim com Deus, e deveriam ser ensinados a praticar todas as coisas que Jesus disse e ensinou. Muito bem, mas depois também nós vimos que Jesus retornou ao Pai. Ele retornou ao Pai. Ele disse: eu preciso ir para que o Consolador, o outro Consolador, o Espírito Santo, possa vir. Isso ele falou até antes da sua morte. Veja então que Jesus, ele retorna, cumpriu a sua missão aqui e retornou para o Pai. E aí veio o Espírito Santo para assumir a direção do povo, nos capacitar para que possamos falar de Jesus, para lembrar as palavras de Jesus, anunciar as coisas que vão acontecer. E o Espírito Santo também orientou os apóstolos, os homens que escreveram os livros que estão no Novo Testamento, os 27 livros. E daí, Jesus, o que aconteceu? A Bíblia fala que ele foi exaltado. O nome dele está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto no céu como na terra. Como eu disse, esses 4 primeiros fatos aí, já foram consumados, na época que Jesus esteve aqui há 2000 anos atrás. Agora, o quinto fato, o quinto grande evento, será sobre a sua segunda vinda. E é sobre ela que, então, queremos estar falando hoje. Muito bem, a segunda vinda de Jesus. Muita discussão tem sido feita sobre a segunda vinda de Jesus. Há muitas teorias explicando como que vai ser no final. Alguns acreditam no milênio, outros não. Uns falam na grande tribulação, que o milênio vai ser antes, outros falam que vai ser depois. Enfim, há muitos livros escritos, muitos gráficos detalhados, explicando como tudo isso vai acontecer, né? Então, tem muita matéria especulativa, e eu não quero entrar por esse campo aí da especulação, e eu prefiro ficar com aquilo que está claro, que está escrito na Bíblia, está muito claro, e que ninguém pode questionar, nem pode ter uma opinião diferente
daquilo que está na palavra de Deus. Porque para nós, o que nos interessa é o que está registrado na Bíblia. Não são opiniões de pessoas, por mais brilhantes que elas sejam, mas aquilo que Deus deixou registrado, que o Espírito Santo orientou os apóstolos e pessoas próximas deles para que eles registrassem a palavra do Senhor. Devo dizer também que eu não consigo imaginar a grandeza do retorno de Jesus, a grandeza de tudo isso. Eu não tenho nem condições de imaginar como vai ser isso, né? Mas sabemos daquilo que a palavra de Deus nos declara sobre a segunda vinda de Jesus. E aqui tem esse gráfico aí, né? Que o Tiago fez. Então nós vimos lá sobre a eternidade, na nossa série de estudos. Então tivemos o período de preparação para a vinda de Jesus a este mundo, né? Período do Velho Testamento, desde que Adão e Eva foram criados e desobedeceram a Deus, pecaram, pela desobediência, o pecado entrou no mundo. E Deus já fez a promessa que viria alguém para esmagar a cabeça da serpente. A preparação para a vinda de Jesus, todo o Velho Testamento, e vimos também como Jesus chegou a este mundo há 2000 anos atrás, e ele trouxe a mensagem do reino. Arrependam-se e creiam em mim, mudem a atitude de vocês, mudem a vida de vocês, mudem a direção da vida de vocês, e creiam em mim. Então Jesus deu início ao seu reino. E falamos depois também que no final da sua vida Jesus morreu na cruz. E aí tem um desenho, eu espero que é possível que vocês notem. Aqui estão os modelos de cruz, né? Que eram os modelos usados na época de Jesus. Porque esta cruz toda trabalhada, toda, como é que se diz? Cortada certinha, aparelhada, tá? Não é a realidade é essa daí. Uma das coisas que mais me impressionou quando eu tive oportunidade com alguns irmãos de visitar Israel, foi quando o nosso guia nos levou e mostrou essas cruzes aí, dizendo: esta aqui é a cruz, modelo da cruz em que Jesus foi crucificado. Notem que é uma cruz bem rústica, é um tronco de árvore. Às vezes o próprio tronco da árvore servia para a pessoa ser crucificada, e não era alta assim como é apresentada. As pessoas podiam passar ali e ofender aquele que estava sendo crucificado, bater, podiam cuspir nele. E eu achei muito impressionante isso, né? A crucificação de Jesus não foi um ato bonito como é pintado pelo cinema. A crucificação de Jesus foi uma coisa bem rude, muito sofrimento. E apenas para ilustrar, né, como foi que isso aconteceu. E daí, então, agora, do início do reino até a época que nós estamos vivendo, 2000 anos se passaram. Então, nós estamos mais próximos agora do que o pessoal que viveu lá na época de Jesus, mais próximos da vinda dele. E na época em que Jesus viveu, morreu, ressuscitou, havia uma expectativa entre as pessoas, entre seus discípulos, as pessoas que o
naqueles momentos ali, né? Mas vamos falar então, como eu falei, eu não quero entrar em discussões sobre as teorias, mas eu quero destacar alguns fatos que estão muito claros na palavra de Deus e que não pode haver nenhuma discordância, nenhuma teoria sobre isso, né? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara, não deixa nenhuma dúvida. E o primeiro fato que eu quero destacar é que a palavra de Deus garante que Jesus virá. A palavra de Deus garante que Jesus virá. Não há qualquer dúvida sobre a vinda de Jesus. Por isso, eu creio que não vale a pena a gente perder o tempo com especulações, com teorias. A palavra de Deus declara isso para nós, muito claramente. Em João 14, Evangelho de João 14, versículos 2 e 3, antes de Jesus morrer, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Veja então que Jesus está dizendo aqui: vou preparar lugar. Onde que Jesus foi preparar lugar para nós? Ele preparou o nosso lugar na cruz, porque é através do seu sacrifício que nós somos levados para a glória. Então, palavras do Senhor Jesus: e eu voltarei e os levarei para mim, porque eu quero que vocês estejam comigo. Então, não há o que questionar esta palavra do Senhor Jesus. Em Marcos 13, 26, nós lemos o seguinte: então se verá o Filho do Homem, isto é, Jesus, vindo nas nuvens com grande poder e glória. Com grande poder e glória. E no livro de Atos, capítulo 1, temos esse registro, a partir do versículo 9 até o versículo 11, né? Tendo dito isso, né, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Nota aqui então outra confirmação de que Jesus voltaria. Quero ler ainda em Mateus, capítulo 24, versículo 30, quando ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, isso é que eu falei no começo, que eu não consigo imaginar como que será esse evento, né? Com poder e muita glória. Então, Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra a extremidade dos céus. Então veja que a palavra de Deus, ela garante, e há outros textos mais, em que sempre a volta de Jesus,
A segunda vinda de Jesus, ela é confirmada. Então, quanto a isso, não temos dúvida nenhuma que Jesus voltará, como ele prometeu. Se cremos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, isto é, ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, aqueles que já morreram. Quer dizer, quando ele voltar, ele vai trazer aqueles que já dormiram, que já morreram. Então, esses textos todos confirmam que Jesus vai voltar em poder e glória, conforme ele prometeu. Em segundo lugar, queria dizer o seguinte, que também sobre a questão da data, quando é que Jesus vai voltar, né? Quando vai voltar? Sobre esse assunto, como eu falei no começo, há muita especulação, já ao longo desses 2 milênios, aí tantas pessoas já programaram a volta de Jesus, marcaram dia, marcaram tudo, e Jesus não veio, claro, né? Porque era mentira, né? Então, veja o que Jesus falou, né? Somente o Pai sabe que quando Jesus vai voltar. Lembra que eles perguntaram, né? Será agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus disse, essa questão de épocas e tempos só com meu Pai, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, né? Veja aqui, Mateus 24:3 diz assim, dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, né? Da consumação do final, do fechamento desta época em que nós estamos vivendo. E aí em Mateus ainda nós lemos do capítulo 24, do 36 ao 39. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, Jesus, né? Senão somente o Pai. Fiquem atentos então, vigiem, porque vocês não sabem quando virá esse tempo. Então veja que a Bíblia é muito clara, dizendo que não se sabe o dia, somente o Pai, da inteira autoridade e economia do Pai, né? Então, ninguém sabe, mas sabemos que ele virá. E Mateus ainda, aqui, quero ler do 24 ao 36, ao 39, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, né? Levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, quando menos se espera, né? Jesus voltará, que é o terceiro ponto aí que eu quero destacar, né? A volta de Jesus será repentina, Então, por isso que vemos a palavra de Deus, nós vamos ter daqui a pouquinho, recomendando para que sejamos vigilantes quanto a isso. Como eu falei, no primeiro século, eles esperavam
a volta de Jesus. Eles tinham essa expectativa de que Jesus voltaria, né? Paulo falou: nós, os que estivermos vivos, quando ele voltar, seremos transformados. Esta era uma convicção. E eu creio que ao longo desses 2000 anos, então, a mesma convicção esteve e está naqueles que amam o Senhor. Né? Diz assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí há uma recomendação em Mateus: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, esses textos deixam muito claro que somente o Pai sabe que a volta de Jesus será repentina. Ela é comparada também ao ladrão que vem à noite, quando ninguém está esperando, é que o ladrão chega, né? Muito bem. Esses fatos, o quarto fato que eu quero mencionar é que a Bíblia nos alerta que a situação do mundo ficará cada vez mais complicada, né? Ficará cada vez mais complicada. E as coisas estão se complicando cada vez mais, né? Quero ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Pense bem aí se isso reflete os dias que nós vivemos. Saiba disto, Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os últimos dias é esse período da primeira vinda até a segunda vinda, chamada de últimos dias. Haverá o último dia, mas os tempos difíceis são os tempos desta era que nós estamos vivendo. Por quê? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de uma vida com Deus, de piedade, negando-lhe, entretanto, o seu poder. E aí ele recomenda para o Timóteo: afaste-se também destes. Veja então que tudo isso aqui se multiplicou muito, né? Hoje nós temos no mundo 7 bilhões de pessoas, né? E o mundo está assim da maneira que está, né? Por causa desse comportamento do homem, né? O homem abandonou Deus, então ele vive distante de Deus e tendo esse tipo de vida que Timóteo acabou de descrever. E o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, ele diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Nós temos a primeira carta e temos a segunda. O que está errado aqui? O 1 Pedro, a 2 Pedro, né? Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, veja aqui a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas
próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, né? Então, veja que o apóstolo também coloca dessa maneira, né? E Mateus 24, lemos: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os próprios eleitos. Mateus 24, 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja que as coisas estão complicadas hoje, né? As nações, as grandes potências têm armamentos poderosíssimos, né? Esta sistema todo, né, de comunicação, a aldeia global, todas essas coisas vão complicando. Vejo que hoje há muita facilidade em espalhar mentiras e muito engano, muita trapaça, muita malandragem. Sempre houve, mas aumentou e vai aumentar mais ainda, segundo a palavra de Deus. Então, agora nós que cremos em Jesus, sabemos em quem nós estamos firmados. É nele, ele é a nossa esperança. É nele que nós cremos. É nele que a nossa vida está firmada. E a quinta coisa que eu quero dizer, e a última, é que quando Jesus voltar, acontecerá o fechamento da presente era. Lembra que nós vimos no começo aquele gráfico da eternidade, preparação para a vinda de Jesus, a vinda de Jesus. Estamos no ano 2000. Quando Jesus voltar, então, a presente era, o presente século, ele será encerrado, será consumado. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer dizer, esse período que nós estamos vivendo, né? Que a humanidade está vivendo, desde a criação até a segunda vinda de Jesus, então vai ter o seu fechamento, quando Jesus voltar, ter o seu fechamento. E eu quero ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao 28. E Paulo diz assim: o capítulo 15 de Coríntios é o capítulo sobre a ressurreição de Jesus, né? Sobre o domínio de Jesus. E veja então o que ele diz sobre isso. Então diz ele: virá o fim, quando ele, isto é, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Então, tudo foi colocado debaixo do senhorio de Jesus, né? Agora veja, continuando: quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, isto é, tudo estiver sujeito a Jesus,
a morte, que é o último inimigo a ser destruído. Então, o próprio Filho, isto é, Jesus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Veja então que a consumação, né? Jesus, quando os seus inimigos estiverem todos derrotados, inclusive a morte, o diabo já foi derrotado na cruz, ele está vivo e ativo ainda, conforme vemos lá em Apocalipse e em outros textos, mas ele já é um inimigo derrotado. Jesus já derrotou ele na cruz, conforme Paulo fala na carta aos Colossenses, né? Agora, Jesus, então, quando tudo estiver debaixo dos seus pés, do seu senhorio, aí ele vai se sujeitar ao Pai, como que dizendo: a minha missão está cumprida, que eu tinha para fazer, e eu fiz, né? Então, são esses 5 fatos que eu queria destacar sobre a segunda vinda de Jesus. Agora, nós estamos vivendo nessa época, nessa era, né? E o que é que nós devemos fazer? O que é que devemos fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Cada geração tem a sua responsabilidade, tem a missão a cumprir, né? Tem a missão a cumprir. Então, nós estamos aqui para viver em submissão a Deus, para praticar os seus ensinamentos. A Bíblia, ela é suficientemente clara em tudo o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Não tem nenhuma especulação. Eu gosto de uma frase que eu aprendi há um tempo, já falei aqui uma vez. Um grande homem de Deus disse o seguinte: eu não me preocupo com as questões difíceis da Bíblia, não me preocupo, mas eu me preocupo com aquelas que estão muito claras, que eu não consigo praticar. Então veja, né? Nós temos toda a orientação na palavra de Deus, uma rica orientação do que é que nós devemos fazer. Viver com integridade, a prática da generosidade, a honestidade, fidelidade, amor às pessoas, como que as famílias devem viver, os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, as esposas devem respeitar seus maridos, os filhos devem obediência e honra aos pais. Todos aqueles que prestam algum serviço, sejam empregados, donos, patrões, diretores, profissionais liberais, eles devem entender que, primeiramente, eles estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que nós devemos continuar fazendo, né? Perguntaram também, eu não lembro agora para quem, mas um desses grandes homens de Deus do passado, o que é que ele faria se ele soubesse que Jesus ia voltar naquele dia. Ele falou: eu faria a mesma coisa que eu estou fazendo, não faria nada diferente. Interessante, né, essa resposta. Faria. Ele não ia sair correndo para lá e para cá, não. Ele faria o que ele estava fazendo, vivendo com integridade, praticando a justiça, a generosidade e por aí, né? Então, o que fazer? A Apocalipse 22:11 diz o seguinte: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, agora continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Isto é, devemos caminhar para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, né? E daí, quero citar Tito ainda, quando ele diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas
e a viver de maneira sensata, justa e piedosamente na presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto aguardamos, então, vamos viver nesse mundo de uma maneira sóbria, sensata, reverente, amando a Deus, amando as pessoas. E assim é que... E aí ele fala para o Timóteo: Timóteo, você deve ensinar essas coisas, né? Você deve ensinar e corrigir as pessoas para que eles façam isso. E eu queria concluir lendo alguns versículos, os últimos versículos do livro do Apocalipse. Primeiramente eu quero ler Apocalipse 22, do versículo 12 ao 14. Últimas palavras, né? Eis que venho em breve. Jesus dizendo: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Esta é a nossa oração. Vem, Senhor Jesus. Enquanto Jesus não vem, vamos continuar vivendo uma vida que seja do agrado de Deus, que seja útil para as pessoas, e uma vida que crê na eternidade e que não se agarra, não se apega às coisas deste mundo. As coisas que estão aqui, claro, estão para serem utilizadas, mas não para que a gente coloque toda a esperança nela, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo. E Ele virá. Pode ser que não sejamos vivos, mas Ele virá. Talvez os pequenininhos possam até ver. Não estou prometendo nada que Ele vai vir, entendam bem, mas o fato é que Ele virá, e nós cremos nisso. Senhor Deus, obrigado pelo Teu grande amor por nós, obrigado por tudo aquilo que Jesus fez, está fazendo e fará por nós, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos que Jesus vai voltar com poder e glória, e é um privilégio tão grande a gente participar deste evento, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos realmente celebrar isso no nosso coração. E que as pessoas que não conhecem Jesus ainda, que nós possamos ser usados por Ti, ó Deus, para comunicar essas verdades para elas, para que elas também creiam em Jesus e também possam desfrutar desta grande bênção da eternidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó
e ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Mais uma vez, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Lá está. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia. Em
te